Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Go, o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará, nossa grande parceira. O podcast Fala Go, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos acompanhar aqui no nosso canal do YouTube, também no Spotify, e nos seguir lá no Instagram Fala Go Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a psicóloga Thalita Oliveira. Tudo bom, Thalita? Tudo bem, Graças a Deus. A gente vai falar aqui sobre os desafios emocionais na fertilidade, não é isso? Isso. Thalita, você é especialista nisso, né, Thalita? Isso, sou certificada pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Sou psicóloga clínica e trabalho com foco em saúde da mulher, principalmente com maternidade, né? Da Perfeito. tentante até o puerpério, principalmente nessa pauta, né, dos desafios da fertilidade para engravidar. Perfeito. E aí você falou, primeiro, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Pela sua participação. Eu sempre venho falando aqui, e tá até um pouco repetitivo, mas eu sempre digo que os nossos dias hoje estão muito corridos, né? Sim. Eu não lembro uma época, não sei se é porque eu estou mais velho e para mim o dia tá ficando mais curto, mas eu não lembro uma época em que a gente tivesse tantas atividades para fazer durante o dia, e aí Sim. parece que o dia tá ficando menor. Então, assim, quando você vem, tira um tempo ali Sim. do seu dia que já tá corrido, né, para todo mundo, para fazer uma coisa diferente, como é a gravação de um podcast desse, a gente fica muito, muito grato. Eu que fico grata e honrada. E de verdade, acho que hoje o que a gente tem de mais valioso é realmente o tempo, né? Então, quando a gente coloca um tempo disponível para falar sobre assuntos tão relevantes, então realmente é de parabenizar. Pois a gente agradece. E o nosso foco aqui, Thalita, é justamente esse, né? Como eu falei, que é levar conteúdo de saúde e bem-estar com segurança, com credibilidade, porque Sim. é mais um efeito colateral do avanço tecnológico que a gente está tendo. Há uma facilidade muito grande da gente obter conhecimento. Sim, né? verdade. Eu pegar um aparelhozinho desse aqui, que há uns 20 anos atrás não existia, e aí eu consigo daqui tirar várias dúvidas, né? Sim. Porém, eu não sei se essas dúvidas, essas informações que chegam até mim Verdade. pela internet, são confiáveis. E agora, mais do que nunca, a gente vai ter que se preocupar, porque nós temos aí a inteligência artificial, Isso. né? Que inclusive está gerando vídeos, está gerando vários tipos de formato de Fake news, de né? comunicação, assim, de comunicação. E aí você não sabe exatamente o que é verdade, nem quando tem uma pessoa Isso. falando, né? Então, a gente tem que se garantir, se segurar mais no real, né? Verdade. E nós aqui somos reais, né? Porque o que já tem de vídeo que não são reais, então assim, a gente tem que se segurar naquele conhecimento. É isso que a gente vem falando aqui, que é sobre as emoções, né? Assim, como está o estado emocional das mulheres nesse período, né? Que elas tentam engravidar. Você fala um termo no início, que são tentantes. Isso. Não é isso? O que seriam as tentantes, Tá. Thalita? Então, algumas pessoas têm um certo receio, assim, de se colocar, né, nesse lugar de tentantes, mas a gente coloca, assim, como se fosse esse período, né, de tentativas, quando eu libero para engravidar de uma forma consciente, ativa, né, planejada. Então, não é que ela somente liberou, mas ela tá buscando todas as informações que vão ajudá-la nesse processo. Então, ela entra realmente numa ação de procurar uma nutricionista para preparar, procura um especialista para saber se está tudo bem com a fertilidade dela, né? Vai para o ginecologista e fala, olha, como é que tá aqui os meus exames? Então, de certa forma, é uma paciente que ela tá mais consciente, planejando e desejando muito. Então, essa tentante que às vezes sofre também um pouco, né, com esse rótulo, algumas, quando estão há muito tempo tentando engravidar, aí não estão conseguindo, né, com muitas dificuldades, e aí começam a pensar, né, sobre possíveis diagnósticos, o adoecimento que pode atrapalhar nessa gestação. Então, tentantes são essas mulheres que estão na tentativa, só que não é aquela tentativa leve, vamos dizer assim, né? Então, ela já está encontrando alguma dificuldade. Entendo. Há mais de 6 meses está tentando engravidar, e aquelas que têm mais de 35 anos já começam a se preocupar com esses termos, né, de maternidade tardia, com os riscos. E hoje a gente observa mulheres jovens com dificuldade para engravidar, e aí por fatores ambientais ou por motivos diversos.
Mulheres que quando engravidam perdem, né, o bebê, como a cantora Lesha, recente. Que ela teve uma apresentadora, né? Uhum. Que também estava quase, já estava próxima até e perdeu o filho também. Isso, não tô me recordando agora o O nome nome dela, dela acho que é pesquisei, Tati. Juliana. Tá, Tatiana, né? isso. Pronto. Então, assim, hoje a internet, como você falou, né, ela nos mostra muitos caminhos, hoje muitas informações, mas também vem essas notícias que de alguma forma assustam, né? Então, Uhum. essas mulheres, elas ficam bem abaladas emocionalmente e ficam com medo que isso aconteça também com elas. Perfeito. É, a partir de que momento, assim, a mulher pode se considerar tentante? Você falou que a partir dos 6 meses, aí ela tentando, Uhum. isso já demonstra que tem alguma dificuldade? Por exemplo, ela decidiu que quer engravidar, e Uhum. aí ela para de fazer uso de qualquer tipo de método contraceptivo, né? Pílula, ou se Isso. tem algum método contraceptivo de longa duração, ela retira Uhum. e pronto, agora estou para jogo, né? Sim. Vou tentar engravidar aqui. Aí depois de uns 6 meses, ela tentando ali e não teve o resultado positivo, aí ela pode se considerar já com algum tipo de problema para Uhum. engravidar? Não necessariamente, Não, mas assim, certo. requer uma atenção. Quando eu falei dos 6 meses, são mais para mulheres após os 35 anos. Ah, certo. Mas antes dos 35 anos, geralmente em torno de 1 ano. Ah, Só que um aí ano. hoje, isso, 1 ano. Perfeito. E aí, quando a mulher já tem alguma desconfiança, né, um sintoma ou uma questão de predisposição genética, né, por exemplo, a minha avó teve endometriose, minha mãe menopausa precoce, bem aleatórios os meus Certo. exemplos. Então, assim, essa mulher ela já fica meio com a anteninha alerta para dizer assim, não, então é bom eu investigar antes de tentar engravidar, fazer um mapeamento de endometriose, né, fazer a contagem dos folículos com o ginecologista, saber como é que tá o AMH, que é um hormônio antimileriano, exames laboratoriais, né, para identificar como é que tá esse corpo, né, para receber. Então, tem mulheres ansiosas que antes delas tentarem engravidar, elas já ficam meio que nesse estado de alerta, né? Tipo, não, é difícil engravidar depois dos 30, depois dos 35 anos, então eu vou aqui me resguardar e procurar fazer tudo o que existe de possibilidade para encontrar o melhor cenário. Uhum. Perfeito. Então, assim, uma pessoa que antes dos 35 anos, que está querendo engravidar, até um ano, não necessariamente pode se considerar que ela esteja Infértil. infértil, Não, é né? isso. Não precisa. Agora, claro, se ela tiver um tipo Um de, alguma fator, patologia que isso. possa causar infertilidade, aí ela já começa a Sim, investigar e a tentar fazer o tratamento da doença para, na isso. realidade, não gerar um problema na infertilidade, Isso, não é isso? hoje tem muitos recursos, né, de Uhum, preservação da fertilidade através do congelamento de óvulos. Então, assim, antes parecia que era uma coisa muito distante, assim, só para classe alta, famosos. E aí hoje as pessoas veem que é acessível para classe média também. Então, sim. assim, uma amiga, eu conheço várias pessoas, eu mesma já congelei óvulos. Então, assim, hoje tem facilidades. Então, a pessoa meio que pelo contexto social e priorização, né, eu quero independência financeira, eu quero independência aqui, realização profissional, enfim, várias outras coisas antes da maternidade. E pelo adiamento da maternidade, então, assim, acaba que às vezes, coincidindo com esse período que a mulher já vai caindo mesmo, assim, é um fato biológico, né? A Sim. fertilidade, ela vai diminuindo após os 35, principalmente após os 40 E eu anos. já conversei com profissionais de infertilidade que cai bem, né? Assim, Cai cai bastante. bastante, assim. É E as bem. pessoas, muitas acreditam que gravidez é rápido, que é fácil, Uhum, né? Assim, existe o medo da gravidez, né, na juventude, e aí depois vem o medo da infertilidade de não conseguir engravidar. uhum. Então, as mulheres ficam, principalmente mulheres, né, nesse senso de urgência, né? Nossa, eu preciso engravidar, ou eu preciso encontrar um parceiro, ou mesmo preservar minha fertilidade. É interessante porque eu acredito que a mulher moderna, né, hoje que tem, eu já Uhum, conversei eu conversei inclusive com uma psicóloga falando sobre autoestima feminina, outra psicóloga uhum, também que foi bem bacana, que ela disse que causa muito impacto na mulher nesse período, nesse momento social que a gente uhum, vive hoje, onde a mulher ela ganhou um espaço muito importante na sociedade e aí
consequentemente, isso traz muitas responsabilidades com as responsabilidades que ela já tinha. Isso. Também, né? De ser mãe, de ser esposa, de ser filha, de ser... E aí tem a mulher que quer ter uma ascensão profissional, uma vida acadêmica, até ela quer ter um crescimento em todas as áreas. E aí fica sempre na mente da mulher esse ponto de que ela também precisa engravidar. Além de tudo que ela precisa, que ela almeja conquistar, ela ainda precisa engravidar. E o problema nisso é porque ela tem realmente um tempo, né? Isso. É um período. E a ciência, hoje, ela vem avançando e faz com que você consiga, por exemplo, congelar os óvulos, como você falou, né? Mas não é garantia. E que não é garantia. Era o que eu ia falar, que não é É como se fosse, eu conversei já aqui com alguns profissionais dessa área, eles falam que, graça, imagina você pagando um seguro, né? Que não necessariamente você vai usar esse seguro, mas você fica ali, porque eu acredito que emocionalmente você... tirar esse peso. Olha, poxa, eu já tô chegando nos 35 e ainda não tô tentando engravidar, mas eu tô com meus óvulos congelados. Qualquer problema eu recorro ali, que não é garantia, mas pelo menos me dá mais chances. Isso. Né? Me dá mais chances. Então você acha que esse momento que as mulheres estão trazendo tá impactando até mesmo na hora de engravidar? Ah, sem sombra de dúvidas. Então, assim, eu vejo realmente, assim, o peso, né, do marcador biológico e dessa pressão e dessa urgência. Também observo várias pacientes que eu percebo um perfil mais de após os 37 anos, né, essa procura por especialista em fertilidade, tá? E aí, realmente, é quando geralmente já tá caindo a fertilidade da mulher. Então, ela fica mesmo com ansiedade, às vezes se sentindo culpada, pensando que pode ter priorizado uma coisa que teria sido melhor engravidar naquela época. E, assim, são muitas fantasias também, sabe, Crácia? No sentido, será se não é pra ser com esse parceiro e por isso que eu não tô conseguindo, se fosse com outra pessoa, seria diferente. Perfeito. E aí tem a questão do fator masculino também, assim, não dá pra concentrar essa questão da dificuldade de engravidar somente com a mulher. Exato, sim. Acho que é bem legal fazer essa observação. Assim, em torno de 34% a infertilidade do casal é feminina, mas é muito equivalente ao fator masculino, que é em torno também de uns 34%. Olha aí. E vamos dizer que uns 32% seriam os dois, com alguma questão. E é isso que eu observo, assim, de várias pacientes que eu já atendi. Nunca é uma coisa só. A infertilidade não é devido à endometriose, ou não é devido a uma questão masculina, né? Ou não é devido a um problema nos óvulos e tal. São vários fatores que podem levar. E aí, quando você vai investigando, você vai vendo que precisa mesmo de um acompanhamento, assim, multidisciplinar, né? Várias intervenções com especialistas, porque vai se tornando cada vez mais complexo mesmo. Perfeito. E a gente vai falar aqui da parte psicológica dessa mulher que está nessa situação, né? Então, a partir de que momento? Qual é a importância de um profissional como você para a mulher nessa situação? Por quê? A mulher que tenta engravidar e engravida, ela não vai precisar dos seus, né, das suas orientações. Mais ou menos. Ou vai? Mesmo engravidando? Sim. Então me explica exatamente assim, como é o processo dessas mulheres, ou engravidando ou não, com as suas orientações. Certo. Eu vou partir do princípio, primeiro, né, que existem 3 momentos muito difíceis na vida de uma mulher com impacto psicológico importante, né? O primeiro é a adolescência, segundo é justamente nesse período de tentativa, gravidez até o puerpério, e por último a menopausa, né? Mas vamos ficar aqui nessa questão da tentativa, a adolescência, né? tá puxando muito, sim, porque são muitas mudanças fisiológicas, hormonais, é uma crise de identidade, mesmo quando você está formando a sua personalidade. E aí um profissional de psicologia nesse período ajuda também ela a passar por isso, né? E aí quando eu falo de puberdade é tanto feminina quanto masculina, né? Mas aí, então, indo para a parte quando as mulheres, nesse período, quando ela vai engravidar, como é que seria? Aí você falou, né, só da tentativa? Não, existe uma área específica da psicologia, né, que é a psicologia perinatal, que ela aborda todas essas questões, né, do sofrimento relacionado à maternidade, que aí vai desde as tentativas, mas ela também funciona de uma forma terapêutica, né, que seria o pré-natal psicológico. Da mesma forma que a mulher, durante a gestação, vai fazer o seu acompanhamento
acompanhamento com o obstetra, né, com o ginecologista, também existe o profissional da psicologia que faz esse acompanhamento. Porque a cada trimestre são muitas mudanças. Não é somente sobre a maternidade, que já é uma grande mudança na vida da mulher, mas que vai impactar em outros setores. Então, mesmo que a gente tenha uma especialização e um nicho de atuação, são várias coisas que vai afetando, né? Não tem como separar totalmente, né? Vida profissional, da vida pessoal, do relacionamento. As próprias tentativas para engravidar, elas impactam muito na vida afetiva e sexual do casal. Sim. Né? Então, assim, começa nas tentativas naturais, né? Então, imagina, assim, ciclo após ciclo, e a menstruação vem, a mulher esperando, faz um exame, aquele negativo de novo, e a autocobrança, e a pressão externa, e a pressão social, né? Perguntando, poxa, vocês já estão há tantos anos casados, por que que vocês não estão querendo engravidar, não? Ou então, o problema é com quem? Né? Então, são muitas perguntas que vai mexendo mesmo. Tem um impacto emocional muito importante, né? Então, muitas pacientes chegam a desenvolver quadros de ansiedade, quadros de depressão, e aquilo se torna uma dor tão profunda, dependendo da trajetória, que é única, né? Muito individual, e vai depender do repertório também de vida que essa mulher tem, se ela já fez algum tipo de acompanhamento, né? O nível do autoconhecimento e de maturidade. Entendo. Você tocou num ponto aí, e eu vou deixar até uma dica aqui para as pessoas. Depois que eu comecei a fazer esse podcast aqui e conversei algumas vezes sobre infertilidade e tudo, uma orientação para as pessoas que vêm um casal e que ele não tem filho, não pergunte quando é que ele vai engravidar. Eu não faço mais essa pergunta. Mas nunca, entendeu? Porque mesmo que seja um casal jovem, sabe? Assim, mesmo que seja um casal jovem. Não teve filho, não, vai, porque a gente não sabe exatamente o que é que está se passando ali dentro daquela casa, né? Então, não pergunte. Se ele falar, a gente vai ter um filho, ou a gente vai estar tentando engravidar, que bacana e tal, mas não tem essa iniciativa, ninguém quer... Primeiro que se a pessoa não tiver com problema nenhum, ela também não quer dar... Sim, não pode ser uma coisa compulsória, né? Não. Tem casais que não querem ter filhos agora só falta o filho, né? E quando tem um primeiro, aí diz, agora só falta o segundo. Quando é que vem o segundo? Uma cobrança muito grande. Então, assim, deixa, viu, casal? Tudo bom? Pronto. A família já tá ali, né? E tem mais, assim, por ser um assunto ainda tabu, né? Então, assim, muitos casais já estão há muito tempo fazendo tratamentos para engravidar, às vezes há anos. E muito sigilo, né? Assim, não é uma coisa que você fala para os outros, né? E um tratamento que não é tão barato, né? Assim, você também tem isso, né? São muitos... É um investimento alto. É um investimento alto, né? Assim, de dinheiro, de tempo. E a parte psicológica deve pegar. Com certeza. O seu foco é com as mulheres nesse momento, mas em relação ao homem em si, ao casal, impacta também Impacta bastante. E como eu te falei, assim, no relacionamento, no vínculo... às vezes há um afastamento até assim físico mesmo, né? A pessoa começa a pensar, e eu escuto palavras assim, né? Se eu não tô conseguindo engravidar, então não faz mais sentido, né? Mas a pessoa tem consciência, assim, que é uma resistência, que às vezes é evitação, né? De entrar em contato com aquilo que tá machucando, que tá doendo. Tem pessoas que já me falaram assim, Thalita, enquanto eu tô fazendo o tratamento, eu não queria estar fazendo o tratamento, mas de alguma forma eu me sinto violentada, então precisa se fazer esse trabalho emocional, até para que a pessoa reveja, assim, as crenças, os próprios limites, né, não só financeiros, mas inclusive emocionais também. Sim. E como é, então, que vamos focar na parte da mulher que não tá conseguindo, né, engravidar, assim, que é o nosso ponto aqui. Como é o primeiro contato com você, né, assim, a princípio a mulher com certeza vai em um profissional para saber, né, se ela tá com algum problema, alguma coisa, que já passou de 6 meses ou 1 ano que não tá conseguindo, inclusive já deve estar fazendo algum tratamento para alguma endometriose ou alguma patologia que ela tenha, como a gente conversou no início. Mas em que momento você entra, né? Assim, em que momento o próprio médico que indica, ou são as próprias mulheres que têm que ter essa iniciativa, como é que ela chega até você? Chega de todas as formas. Tem essa busca ativa, às vezes, da paciente, mas eu observo mais uma indicação de profissionais. A paciente foi no nutricionista, às vezes não é nem no fertileuta, não.
não. E aí ela começa a chorar, ou então tá fazendo um tratamento e começa a chorar, e as pessoas não conseguem lidar bem com isso, né? Não sabem o que falar, não sabem o que fazer. E tudo bem, né? Assim, mas a pessoa pode acolher e tudo, e aí vem os encaminhamentos. Então, na minha experiência, elas vêm muito por indicação de especialistas, né? Por encaminhamento de outros profissionais, mas também tem aquelas que reconhecem, não, tá sendo muito difícil pra mim, eu acho que realmente eu preciso de ajuda, ou o parceiro mesmo diz, né? Não, vamos buscar ajuda. E aí você perguntou, né? É mais individual, é mais de casal, também é muito de cada um, mas na minha experiência, sempre, né? Porque pode ter outras diversas. Vem mais a mulher sozinha. Os homens ainda têm bastante resistência, ou vem num primeiro contato, assim, mais para dar apoio do que por existir uma questão do casal mesmo. Entendo. E aí, Thalita, depois dessa indicação, aí elas chegam até você. Como é essa abordagem, né? Assim, como é que... como esse primeiro... Porque... Eu perguntei como é que elas chegam, porque eu não sei se a mulher já tem essa iniciativa de, na hora que tá passando por isso, ela entender que ela tá precisando de ajuda, né? Ela entender que ela precisa de um profissional que lhe apoie, não apenas na parte técnica ali para fazer com que aconteça, mas também na parte emocional. Por isso que eu queria saber se as mulheres já têm essa iniciativa, mas vem muito de indicação, né? Vem muito de indicação. Então, se vem de indicação, elas chegam talvez um pouco perdidas, não? Quando vão falar com você, talvez até sem saber o que é exatamente que elas procuram, né, naquele momento. Porque o que elas querem, na realidade, é engravidar. O objetivo é esse. Exatamente. Né? Ela quer engravidar e ela já está fazendo um tratamento para isso. Então, o que é exatamente... Como é a sua abordagem com elas e o que é que elas podem esperar desse processo, que não é apenas um atendimento, né? É um acompanhamento, não é isso? Isso, eu sempre gosto de alinhar as expectativas. Perfeito. Né? Saber o que é que ela espera e como é que ela tá se sentindo. Eu quero entender todo o histórico, né? Como se fosse uma anamnese mesmo. Isso. Certo. Então tem essa primeira consulta avaliativa, né? Mostro para ela, né, como é que é o meu trabalho, como é que eu posso ajudar. E aí forma-se a relação terapêutica, né? O vínculo começa desde então. Então, assim, quando a paciente, ela tá comprometida, né, com o tratamento dela, não somente eu mostro, né, da importância desse cuidado multiprofissional. Você vai, assim como você cuida do seu corpo, você vai precisar cuidar também do seu emocional. E algumas delas acabam que às vezes dizendo, mas eu já tô gastando tanto, né, no tratamento e tudo, mas aí eu mostro que realmente existe um impacto psicológico importante, que pode comprometer inclusive a jornada dela, assim, não do ponto de vista de efeito, assim, de consequência, né? Você vai fazer a terapia e você vai conseguir engravidar. Ou você não está engravidando porque você está muito ansiosa. Não é desse ponto. Mas o que eu mostro é que realmente é uma jornada que pode ser longa, que pode ser muito desafiadora, que ela vai encontrar diversos obstáculos e que dificilmente, pela falta, às vezes, né, de rede de apoio também, ou pela dificuldade, eu sempre sondo, né? Quem é a sua rede de apoio? Com quem que você conversa? Quem que pode lhe ajudar? Quem tá sabendo que você tá tentando engravidar? O que é que você faz para se distrair? Porque muitas entram no movimento, sabe, Crasso, de isolamento. Minhas amigas estão todas engravidando, tem um chá de bebê, ou então evento da família que vão perguntar sobre o netinho, sobre o sobrinho. Então, elas começam a se isolar e às vezes nem se percebem. E aí, quando eu começo a perguntar, elas, pois é, Thalita, não é? Eu tô realmente evitando, faz muito tempo que eu não converso com ninguém. Só quem sabe é meu parceiro, ou uma mãe, ou assim, uma pessoa... Pouquíssimas pessoas, sempre são pouquíssimas pessoas. Aí eu digo, não, assim, tudo bem, você tem uma rede de apoio, né, fortalecido, o vínculo que você pode confiar, mas é diferente de uma escuta qualificada. Essas pessoas, elas não vão poder fazer intervenções que somente um psicólogo pode fazer e também até um diagnóstico precoce. Claro. Né? Então eu falo, olha, você vai se cuidar hoje e vai te ajudar a ter uma gestação muito mais leve, um puerpério, não é que eu vou garantir que ela não tem uma depressão pós-parto, mas dificilmente essa paciente, quando ela faz esse acompanhamento desde as tentativas, ela vai desenvolver um quadro ansioso. Então, ela vai se preparar, né, como eu te falei, né, com ajuda qualificada desde o início. E aí vem o ponto, né, ela fica preocupada, vai ter um evento familiar, ela fica preocupada se as pessoas vão perguntar e vão cobrar. Eu acredito que essa cobrança também impacta, né? Eu conversei com um profissional de fertilidade, e ela falou que às vezes o casal fica naquela tensão de engravidar
e isso atrapalha no processo. E às vezes eles fazem uma viagem e quando volta Sim. deu certo, tipo, engravidou porque eles fugiram ali isso acontece mesmo? Tem casos, tem bastante Olha aí. casos, assim. Ou seja, que a pessoa dá uma relaxada na mente, Sim. né? Já aconteceu, eu atendi uma paciente, atendo até hoje, tem 5 anos, que ela estava tentando engravidar há 10 anos. E aí ela fez os embriões, né? Ela tem 3 embriões congelados do sexo feminino, se eu não me engano, é isso. E aí, nesse processo, né, de preparação para engravidar, ela engravidou do primeiro naturalmente, isso depois, né, de fazer o procedimento. Sim. Mas ela já vinha tentando há 10 anos. Ela fala, Thalita, como é que pode? Quando eu ia marcar a transferência, eu descobri que eu tô grávida. Ah, então ela não colocou o embrião, foi natural. Isso, e um ano depois ela engravidou de novo, naturalmente. Aí agora que ela tá pensando em transferir o primeiro embrião congelado. Olha só. E ela adora, assim, falar, né, sobre essa jornada. E ela diz que sempre deixa pro final pra dizer, né, que engravidou naturalmente. Mas de todo o desafio que foi esses 10 anos, sobre a resistência de procurar ajuda profissional do especialista e também do psicólogo. Não, claro. E aí, quando você faz todo esse trabalho de entender, né, quem é a rede de apoio, como é que é a rotina da pessoa, e o que é que você vê, vamos dizer assim, de obstáculos para você? Assim, quais são os problemas que essas mulheres levam para você e que pode, de alguma forma, as pessoas que estão nos acompanhando se identificarem também? Sim. Né? Assim, quais são as angústias maiores que elas Nossa, são muitas. lhe carregam, compartilham com você, que você aí utiliza o seu conhecimento e a sua prática para tentar fazer com que ela pegue um caminho que seja o mais correto. Porque, na realidade, você está ali dando um apoio, né? É um apoio para um processo que está acontecendo, né? E que é um processo cansativo, é um processo desgastante, é um processo oneroso, né? Então impacta financeiramente. A parte financeira também age no psicológico. Às vezes tem famílias que investem até o que não tem, né? Naquilo para poder conseguir. Então, eu acho que são muitas angústias que devem levar para você. E tem questões que, por exemplo, a gente nem conversou aqui, né? Não sei se a gente vai ter tempo hoje, mas, por exemplo, tem pacientes que não têm óvulos. E aí vem, meu Deus, será se eu vou receber um óvulo de uma doadora? Eu tô aberta para isso? E aí isso já é uma pauta da demanda, é uma demanda por muito tempo da terapia. Né, porque você não, entendo. E aí vou te dar um outro exemplo. Tem paciente que forma um embrião e aí ela descobre que se transferir para o útero dela, ela corre risco de vida. Aí ela diz, não, então eu quero filho, meu filho tá lá, na cabeça dela meu filho tá lá congelado, então eu vou encontrar uma pessoa para gerar o filho para mim. É uma outra demanda, a barriga solidária. O pessoal chamava de barriga de aluguel antes, mas é barriga solidária. É barriga solidária que a gente chama, né? Útero de substituição, um conceito assim, né? Do Conselho Federal de Medicina. Mas assim, esses são os casos mais técnicos que eu tô te falando de demandas que podem surgir na terapia. Mas acontece muito? De ovorecepção, sim. É mesmo, engraçado, né? E de barriga solidária também. Não vou dizer assim que é com muita frequência, mas... Não é raro. Não, de forma alguma. Olha que interessante. Acho que eu atendi bem umas 15 ou mais já, assim. Mesmo? Em poucos anos. E aí elas pegam as barrigas solidárias de pessoas da família? Geralmente sim, mas tem casos que é uma amiga, né? Tem uma pessoa, uma relação mais próxima. Essa é uma situação, viu? É bem complexo, altamente muito complexo, cara, porque assim, você gerar uma criança que não é sua na sua barriga, talvez acho que é mais fácil quando é da família, né? Porque ali vai ficar na família, né? Ali a criança quando nasce, né? E é um dos pontos, eu conversando aqui sobre justamente doação de espermatozoide, de óvulo, juridicamente é muito complicado, né? Isso daí. Porque você não sabe depois que nasce como é que vai ser, né? No período da gestação, como vai ser. Mas enfim, e aí esses são os pontos que levam para você. Sim, mas tem vários, né? Porque eu acabei trazendo esses porque não são tão comuns. Mas é bem impactante, né? Mas são muito impactantes, exatamente. E aí, muitas pacientes realmente elas precisam de óvulos de doadoras. Isso já é bem comum, né? E as pessoas não sabem, primeiro porque muitas, às vezes, optam, né, por manter em sigilo, ou mesmo é uma questão que só é da intimidade da família também. Ninguém precisa ficar falando sobre isso.
Mas, assim, as principais eu diria que, né? A princípio é o luto pela infertilidade. Aí você vai pensar, mas Thalita, ninguém morreu, né? Mas, assim, é uma dor imensa, sabe, Crasso? Assim, é da impossibilidade, é um medo de não cumprir essa missão, desse sentimento. Nossa, eu quero ser mãe. Desde pequena a mulher fala, né? Então, assim, eu quero dar um filho pro meu marido, eu quero dar um neto. Enfim, são muitos discursos, mas essa questão de um luto, de uma invisibilidade, sabe, da infertilidade, de não poder falar sobre isso, de não se autorizar, de não se sentir bem falando de algo e talvez vulnerável. as amigas tenham filhos, né? Assim, porque chega uma fase na vida que as pessoas que você cresceu ali, os amigos mais próximos, vão tendo suas famílias, vão tendo, né, os seus trabalhos, vão se distanciando, mas sempre tem aquele vínculo, e quando se encontra, normalmente a família tá junto, né, o filho, e aí você não ter, talvez isso impacte também, né? E muitas falam, assim, são questões subjetivas, né, quando a gente fala, assim, de emocional, de psicologia, de demandas, então, assim, tem uns pontos em comuns, mas cada experiência realmente é única. Cada caso é um caso, sim. Então, assim, a angústia de não ser mãe, né? É aquela sensação de vazio, tipo assim, poxa, eu tenho tanto amor pra dar, eu quero ter uma criança, e aí entram questões, né? Mas eu não quero adotar, não tô aberta à adoção, tenho medo se eu vou rejeitar essa criança, se eu vou tratar diferente, enfim. E aí, realmente, assim, o ideal é você deixar que a paciente, né, pense nas crenças dela, dar esse tempo, e a gente faz mais, são provocações, né, do ponto de vista psicológico, e colocar luz, vamos dizer assim, né, sobre algumas coisas e dizer pra ela, né, eu tô aqui com você, eu tô te acompanhando, é no seu tempo, o que é que você gostaria de falar, quais são os seus medos, suas angústias, porque às vezes só o ponto dela falar, dela externalizar, assim, sem julgamento, né, e ouvir, às vezes, possibilidades que ela, eu nem sabia que isso existia, né, que isso poderia, é mesmo, né, então assim, são essas provocações e as intervenções são nesse ponto. Tipo, não, tá tudo bem se você mudar de ideia. Ou então, se você não quiser isso pra você. Entendo. Então, assim, na realidade, você faz um ponto ali de alguém que tem um conhecimento, que pode encaminhá-la, mas muito importante também é que ela possa falar sem julgamento. Eu gostaria desse porque por mais que ela chegue e fale uma pessoa da família, um amigo próximo, ou o próprio marido, sempre vai ter ali por trás, como eles se convivem, né? Existe ali por trás um questionamento, um julgamento, uma pessoa diz, não, mas não é assim, não, mas isso é besteira, não, mas não se preocupe, né? E aí, ela, quando conversa com um profissional como você, é justamente para isso, para ela realmente ser quem ela é mesmo, né? Isso, e é muito do perfil e da abertura de cada uma, né? Por exemplo, algumas eu percebo, olha, você tá aqui num quadro de depressão leve. Você já identifica, né? Aí eu falo, né? Olha, a gente vai continuar na terapia, mas eu te indico que você faça esse acompanhamento aqui com um psiquiatra. Vamos ver outros recursos, estratégias e tudo. Não, Thalita, eu não quero usar medicação porque eu tô tentando engravidar, eu vou engravidar e tudo. Então, vamos ver aqui, né? Até onde a gente pode ir. Mas sempre dialogando, né? Colocando as escolhas também na mão dela. Mas eu sempre falo, né, em relação a quais são as possibilidades de quebra de sigilo, por exemplo, né, quando a paciente vem com ideação suicida. E aí algumas pessoas até falam, vale quando a pessoa está querendo, né, engravidar num momento tão feliz e tudo. Tem pacientes que pensam nisso? Tem pacientes que pensam nisso. Mas, Thalita, eu vou dizer uma coisa, eu não sei, abre um parêntese aqui, é uma dúvida que eu tenho realmente, você na área de psicologia como um profissional. Eu conversei com uma psicóloga aqui uma época, na época do Setembro Amarelo, né, que a gente fala de suicídio, que é a época do... E ela falou um dado pra mim que eu achei impressionado. Ela disse, e isso já faz um tempo, foi no ano que a gente começou aqui o podcast, foi 2022, 2023 que a gente começou, 2023. Tá. E em setembro de 2023, ela me falou que houve um aumento de 49,5% e 50% no caso de suicídios entre jovens de 14 a 19 anos. Poxa, fiquei impressionado, né? Porque mas é 50%, né? Então, isso realmente vem... E eu conversando com outras pessoas também, não, Crasso, mas está aumentando, de depressão, de suicídio. Então, é um mal dessa nossa época, né? Assim, desse período que a gente vive com esse avanço. E eu não descarto a possibilidade
de ter ligação com também o avanço tecnológico que a gente vive, né? Sim. Essa forma... Também acho. que a gente- O mundo acelerado. Isso, o mundo acelerado, e as pessoas não estão conseguindo acompanhar emocionalmente, mentalmente, psicologicamente esse avanço. Hoje você consegue, antes que a gente se comparava com o nosso vizinho, com nossos parentes, hoje você se compara com qualquer pessoa no mundo através ali do celular, né? Então isso vai Verdade. causando impacto. Então, nas mulheres também, tá tendo esse aumento de pensamentos, de casos, Sim. em relação a suicídio? Sim, está havendo sim, e é uma questão muito séria, Ah, né? Hoje existem especialistas, inclusive, que trabalham com essa parte de suicidologia. Isso, então assim, hoje a gente encontra, eu acho que isso é uma vantagem, né? Cada vez mais as pessoas estão se especializando, Claro. tem o conhecimento macro, mas vai afunilando, porque de fato, assim, é uma questão bem preocupante, os números só aumentam. Por isso que você falou que quando identifica, aí tem a questão do sigilo que você tem que... Que tem Aí que como quebrar. é o procedimento? Aí desde o nesse período que a mulher está tentando, né? E aí você identifica, aí como é o procedimento? Foram poucas as vezes que aconteceu essa situação, né, de ideação suicida. Mas eu sempre faço esse acompanhamento em conjunto com um psiquiatra. Perfeito. Né? Então, são situações, por exemplo, que geralmente há percas, né? Eu tenho pacientes que já perderam 2 bebês com 30 semanas, 35 semanas. Poxa. Então, assim, é uma vivência traumática. Total. Não tem outra palavra, né? É uma experiência muito traumática. Então, assim, mesmo com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, a gente precisa aproximar essa família, essa rede de apoio. E eles precisam ter ciência, né? Que essa paciente, ela tem uma vulnerabilidade e uma necessidade de uma atenção maior e mais próxima. Entendo. E aí, quando acontece nesse caso, e uma pessoa que está nos acompanhando, por exemplo, que não está fazendo um acompanhamento psicológico, quais são mais ou menos os sintomas, vamos dizer assim, o Boa. tipo de comportamento que normalmente uma pessoa que está com esse pensamento suicidas, né, que está indo nessa linha da depressão, porque uma coisa é você ter depressão, um outro ponto é você ter já é bem pensamentos distante, sim. né? Não necessariamente quem tem depressão tem comportamento suicida que você falou. Ideação. Ideação, eu estava tentando lembrar aqui o termo. E Ideação, às suicídio. vezes a paciente não fala, sabe, Crasso? Nesse sentido, não. Estou pensando, Sim, a né? Como é que ideação. vai ser? Não é nesse sentido, é uma coisa bem sutil. É tipo assim. Qual é o sentido dessa vida? Tô tentando aqui tanta coisa, não tô mais feliz, não vejo mais sentido em nada. Então começa de uma forma muito sutil que às vezes as pessoas não percebem. E aí são falas que a gente vai observando, a repetição, vai falando sobre ela. E algumas falam, eu nunca queria, Thalita, tirar minha vida, mas se eu não acordasse amanhã, eu achava muito melhor. Eu entendi. Tô falando de uma forma assim mais Eu sei leve. que não vai vendo sentido mais, né? E aí os comportamentos que você fala, não suicida, né? Mas de depressão ou de ansiedade. Essa paciente, ela começa a se isolar, ela começa a ficar entristecida, desmotivada, focando o seu pensamento totalmente, assim, é como se a sua vida girasse em torno das tentativas para engravidar. Então, assim, pra ela não tem mais graça, né? Tipo, eu não quero mais sair com as minhas amigas, não quero mais viajar. Ou então, não tenho mais vontade nem de levantar da cama, tô aqui só levando. Aí, às vezes, bate mesmo assim, não quero mais fazer esse tratamento. Aí fica 1 ano, 2, esquece, né? Deixa lá do jeito que ficou. E aí, depois de um tempo, quando ela se restabelece, ela volta a pensar novamente na tentativa para engravidar. E eu sou a primeira a dizer, não, olha, dá um tempo, né? Repensa, se organiza, se cuida. E aí, depois você retoma. Você já tá lá com os embriões congelados. Ou então, assim, não dá para fazer agora, né? Faz da forma como é possível. Olha quais são as suas possibilidades. Vamos trabalhar com essas possibilidades. Não adianta a gente ficar pensando em umas alternativas antecipadamente. Então, assim, a pessoa tendo esse tipo de comportamento, ela pode estar tendo uma depressão ali, às vezes não sabe, né? Com E às certeza. vezes não sabe. Ou então uma irritabilidade, começa a culpabilizar, sabe, o parceiro, fica muito revoltada. É como, imagina, assim, você é uma pessoa super tranquila, aí do nada você começa a se tornar uma pessoa agressiva. Entendo. Então, assim, tem umas mudanças comportamentais que você vai variam, identificando né? Mas a ali. gente começa a identificar e a perguntar, né? Mas como que você era, né? Quais eram as atividades que você gostava de fazer? Aí a pessoa diz, nossa, eu era super ativa, fazia um monte de coisa, e agora eu não vejo mais sentido em nada. Ah, que vida, né? E acontece de ocorrer separações, divórcios nesse período, Thalita?
Acontece. Né? Acontece, sim, mas não é tão comum, mas sim, tem muitos casais que têm um impacto importante. Né? E aí o teu trabalho, ele acaba porque que tem... às vezes desgasta. Acabei te cortando aqui, mas, Não, mas desgasta porque a espera, como eu disse, pode ser longa. Aí começa as dificuldades, né, na vida sexual. Aí um quer poupar o outro, aí não fala como é que se sente, não sabe como comunicar. Né? De vez em quando eu convido, né, mesmo que seja terapia individual, eu peço pra mulher chamar o parceiro. Né? Eu vejo mais os parceiros heteroafetivos com mais dificuldade do que os casais homoafetivos. E aí vem um parceiro e diz assim, mas Thalita, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar e tudo. Eu digo, pois fale do jeito que você sentir que você quer falar. E aí a pessoa começa a falar e rola assim uma pequena discussão, sabe? Assim, é bem emocionante. Vira uma terapia de casal. Vira uma terapia de casal, mas assim, precisava ter esse start, né? Como se fosse assim, é só um momento mesmo de desabafar, não tem nem muitas intervenções, né? Como se eu estivesse só facilitando aquele primeiro momento. Só não deixando eles se pegarem lá, é facilitando, é intermediando, né? Fazendo a mediação. É porque, geralmente, é ruído de comunicação. Não sei o que falar, tô com medo de machucar, sei que a pessoa já tá aqui toda preocupada ou tá cansada, né? Discursos diversos. E aí a pessoa fica impotente também. E aí cada caso é um caso, assim. Realmente a gente precisa ver, mas mexe demais. Mexe, né? Imagino. E, Thalita, você fica acompanhando a mulher que tá tentando ali e tal, mas aí ela engravida, certo? Dá certo. E aí o acompanhamento continua. Não é isso? E aí você vai até em que momento, assim, há essa necessidade do acompanhamento? É muito de pessoa para pessoa, né? Como eu te falei do exemplo, né? Da paciente que teve 2 bebês naturais e aí tem 3 congelados. São 5 anos, né, que ela tá contigo. Isso. Né? Então, assim, aparecem outras demandas, a pessoa já formou o vínculo. Então, se ela quiser continuar uma terapia processual, né? A gente vai continuando conforme as demandas vão aparecendo. Aí vai mudando exatamente a demanda, vai mudando o formato, mudando o tema, mudando a abordagem, porque são outras situações. Mas a maternidade sempre vem para essas mulheres, por exemplo. E aí eu vou te dar um exemplo, né, que eu lembrei também. A paciente vai e resolve colocar um Implanon, né, que é um anticoncepcional, que eu já ouvi essa fala, achei muito interessante. Ela disse, Thalita, como é que eu, que tentei anos, foi uma dificuldade enorme para engravidar, vou colocar um Implanon? Eu fico me sentindo estranha. É verdade. Depois como se fosse acionar um gatilho da infertilidade, a pessoa não consegue nem nomear a emoção, só consegue sentir o estranhamento, o incômodo. Sim. Como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Coisa errada, né? Porque ela tá tentando barrar uma coisa que ela quis tanto. Né? Então, assim, a ferida da infertilidade, ela é real, assim. As mulheres que têm dificuldade, elas vão carregar isso por muito tempo. E engraçado, né? E é uma ferida invisível, né? Total. Aos olhos, né? Assim, é algo que você realmente... Você não para pra pensar. E aí vamos supor que você tá acompanhando o que deve acontecer, né? A mulher engravida e tá tudo bem, só que aí ela perde. Acontece isso? Acontece. E aí, como é a abordagem, Thalita? A gente já trabalha de uma perspectiva mais da terapia do luto, né? Mas aí eu acho que eu não respondi a tua pergunta anterior. Geralmente eu acompanho até o puerpério, até uns 2 anos de idade do bebê, é quando a mulher ainda tá se recuperando, se reinventando, se redescobrindo, né? Administrando todas as funções que ela tinha antes, né? E se encontrando, porque existem muitas mudanças mesmo, físicas e existenciais. O puerpério, ele é considerado até quanto tempo depois do nascimento? Do ponto de vista da psicologia, porque eu já entrei em discussão, assim, com outros profissionais sobre isso, né? Mas eu diria que até os 2 anos. É mesmo, é? Então, assim, nos primeiros 6 meses... porque tem gente que vai dizer que são 40 dias, né? Tem gente que vai dizer que são 6 meses. Mas aí, do ponto de vista, né, da psicologia perinatal, a gente considera os primeiros 2 anos. Que a mulher vai passando por várias mudanças psicológicas. É interessante, né? Então, mas aí indo para a parte que a mulher... Sim, da perda. Aí perdeu. Como é que se trabalha isso? E assim, como é a abordagem, porque ela perdeu, então ela tá sentindo um luto, mas ela ainda tem a vontade de engravidar. Então, como é como é o comportamento nesse período? Depende. Depende muito do momento, né? De como é que foi. Claro que, mais uma vez, cada experiência é única, né? Uma mulher que perdeu, sei lá, com 3 meses...
Não é que ela vai viver menos intenso do que aquela que perdeu com 6 meses, né? Ou com 8, né? Ou mesmo uma perca após o nascimento. Então, assim, é realmente do repertório, né? Da resiliência, da rede de apoio. A questão espiritual, religiosa vai influenciar demais também. Eu percebo isso, né? Que as pessoas lidam de uma forma mais leve, né? Quando elas tentam ressignificar essa perda, né? Pensando que vão encontrar, né? Futuramente, um dia, com essa criança. E aí ressignificam pensando que o anjinho tá lá e que o bebê arco-íris, né? Que vai ser o bebê que realmente que ela vai acompanhar em vida aqui na Terra. A gente chama bebê arco-íris, não sei se você já conhecia esse termo. Falar. Pois é. Então, assim, é muito de cada uma. E a vivência do luto, ela não tem um tempo específico, sabe, Crasso? Então, assim, vão ter pessoas que vão viver, mas existe um luto saudável e um luto patológico. Né? Então, assim, a gente vai observar revolta, tristeza, né? Algumas vão precisar realmente entrar na medicação, vão precisar de uma unidade mais familiar e até desses acompanhamentos multiprofissionais, de uma linguagem mais aberta, assim, de uma disponibilidade maior. Então, realmente, assim, é muito de pessoa para pessoa. Tem algumas que vão adiar bastante, inclusive, essa próxima tentativa. E outras, dependendo do momento, né, e da forma como cada uma vai lidar, com 2, 3 meses estão tentando novamente. Mas você falando aí, eu lembrei, eu conversei com uma psicóloga aqui em uma época sobre perdas gestacionais, né? Não era de infertilidade, era sobre perdas gestacionais. E ela tinha passado por perdas, por isso que ela se especializou nisso e para ajudar outras mulheres que passaram por isso. E ela me falou um ponto que eu entendi no dia que ela conversou. Disse assim, Crasso, a gente quando perde, quando tem um aborto, quando a gente não esquece. Ela disse que a gente não esquece. E a perda dela acho que foi logo quando nasceu, sabe? Teve uma, assim, quando nasceu. Entendi. E aí as pessoas tendem a dizer assim, e ela teve filhos depois ela teve filhos. As pessoas tendem a dizer, tipo, mas você é nova, você vai ter outro filho. Isso. Sabe? Da própria família, inclusive. Exatamente, como se um substituísse o que ela perdeu, né? O que não teve. E eu tinha na minha cabeça mais ou menos uma visão assim, mas se teve outro filho, né, e tal, mas a forma que ela falou, ela lembrava quantos anos ele ia ter. Sim. Se ele tivesse vivo. Mas geralmente é assim. Então ela chegou a ficar arrepiada porque impactou muito, porque ela falou assim, claro, hoje ele teria tantos anos, parece que ela teve 2 perdas. O fulano teria tantos anos e a fulana teria tantos anos. Vai fazer tantos anos tal dia. Menina, era uma coisa assim tão... Tava tão vivo na mente dela, e era coisa de anos, assim, já. Sim. Há muitos anos, ela já tem filhos grandes e tudo. E ela fala um ponto da questão. Mas é importante isso incluir, tá? Você falou aí, eu quero fazer só essa observação. Sim, Porque a própria família, às vezes, desconsidera, né? Então, vamos dizer, né? Essa mulher que perdeu 2 filhos e tem mais 2, né? A família, não só nuclear, né? Que a família são essa origem, né? A esposa, o marido, Sim. que tem as 2 crianças, mas estou falando ampliada, né? Os avós. Os avós lembram, não, eu tive 2 netinhos, era o nome tal, o nome tal. Então, assim, sempre incluir e lembrar como se fosse honrar mesmo essa história. Né? Não somente pela mãe, assim, mas por todo o contexto. Pela família, porque ela falou a idade deles. Olha, ele falou que teria tanto, e assim tanto. Então, assim, é muito vivo. E ela falou um ponto também da questão do berço vazio. Que, chocou demais, porque ela se cresce. E acontece com muitas mulheres, né? Você vai para o hospital. Sim. E aí quando você volta, porque tem, né, um bercinho ali no quarto do hospital, né? Sim. E aí você volta só e o berço fica vazio. Então são muitos impactos que acontecem na vida da mulher, que aí ela precisa de um acompanhamento muito forte, né, psicológico. Sim, com certeza. Não, isso pode virar uma depressão profunda, assim, muito grave. É quando realmente vai para um nível de dor tão intensa que a pessoa começa a pensar em tirar a própria vida. Tirar a própria vida. Nesse formato. Mas enfim, a gente indo pra parte que aí a mulher, o fato dela estar fazendo esse tratamento psicológico, você percebe, porque existe o tratamento
clínico que ela está fazendo ali, o tratamento médico, né, ali com terapias, com fertilização, com todo um aparato que a medicina traz hoje. Mas esse acompanhamento que profissionais como vocês oferecem para elas, isso impacta também em um resultado positivo? Com certeza. Você percebe isso? Sim, não vou te dizer... É porque a ciência, às vezes, da psicologia, ela tem uma certa dificuldade de comprovar com dados, sim. assim como o médico mostra, tá? Que os seus hormônios, né? Que o resultado, funil, as estatísticas. Então, quando a gente fala da psicologia, principalmente uma abordagem mais humanizada. O que eu sempre falo olha, eu te garanto que vai ser uma experiência muito mais leve e você vai perceber a mudança, sem terapia e com terapia. Né? E aí o parceiro dá o feedback, aí a mulher começa a dizer, olha, Thalita, já tô recebendo elogio, já tá tendo frutos da terapia, porque é perceptível a mudança, né? Em relação à ansiedade, o alinhamento das expectativas, essa questão das escolhas, não é que eu vou tá direcionando a pessoa por determinados caminhos, mas eu falo, olha, a gente tem essa possibilidade, mas qualquer coisa tem essa possibilidade. Ela tá aqui na terapia individual. O que é que você acha de fazer uma terapia de grupo, né? De estar com outras mulheres que estão vivenciando o mesmo que você em momentos diferentes, né? De formas diferentes, mas isso pode ser enriquecedor, né? Mais um espaço para você falar sem julgamento, com acolhimento. De repente, você forma até uma rede de apoio também entre mulheres que estão vivendo a mesma coisa, trocar outras ideias. Porque, às vezes, algumas das pacientes falam, né, num grupo terapêutico, por exemplo, de tentantes, que é uma outra terapia, né, que eu acho que eu não comentei aqui, só falei da individual e de casal. Sim. Que é também muito enriquecedora, que ajuda essa mulher no processo. Em grupo, é isso? Com várias outras pessoas. E como é que funciona? Tem gente que faz o grupo aberto, né, com temas diversos, tipo grupos de mulheres. E aí tem grupos específicos, né? Eu gosto de trabalhar com grupos temáticos. Inclusive, agora mesmo eu tenho um grupo de tentante vigente. Não tá aberto, né? É um grupo fechado. A gente faz um contrato terapêutico, resguardando esse sigilo, né? Esse respeito. E aí vocês se reúnem? Exatamente. Bacana. E o tema é exclusivamente, né? Fertilidade, maternidade, processo de tentativa, como é a experiência de cada uma. Mas isso é muito bacana, Thalita, porque você assim, você se sente mais, eu não diria confortável, mas... Às vezes eu gosto de usar o termo pertencente, assim, como se... porque você vê que você não tá só. Isso. Né? Assim, eu acho que e o ser humano, ele tem isso, né? Ele se sente um pouco mal quando ele é o diferente, né? Assim, poxa, tá todo mundo... desse jeito que eu tô assim... relato, eu me sinto mais compreendida. Porque você vê que não é só com você, né? Você vê outras pessoas passando pela situação, você fica menos... Você se sente... Eu acredito que você se sente menos frágil, né? Se sente menos frágil, porque, poxa, isso acontece, né? Então vamos... E a gente vai percebendo, sabe, Crasso, assim, que quem lida com uma situação dessa de infertilidade, por exemplo, né? Vamos colocar assim... direcionar tentantes para a infertilidade. O impacto emocional desse diagnóstico, ele é tão forte, assim, tem um impacto tão grande quanto um diagnóstico de um câncer paliativo ou de uma doença grave de coração. E as pessoas não sabem disso. Então, quando elas já escutam, dizem assim, é mesmo, né? Então, o que eu tô sentindo, eu valido o que eu tô sentindo. Realmente, eu tô sofrendo, porque é algo muito sério. Sim. Não, e uma coisa que aqui na nossa conversa, aí você me corrija se eu estiver errado, mas esse acompanhamento que você faz, a importância dele, não necessariamente, porque já existe um tratamento para a infertilidade. Você não está tratando a infertilidade. Isso, exato. Mas você está fazendo algo de extrema importância, que é acompanhar a mulher nesse período tão complicado que ela vai passar, né? Porque ela pode passar de uma maneira muito perdida, porque o médico, ele vai lá fazer o tratamento técnico, né? Mas ela vai continuar a vida dela, né? E entre um encontro e outro, entre uma tentativa e outra, entre um procedimento e outro, existe uma vida ali, né? Não é só naquele procedimento que ela vai acordar. Ela não tá dentro de uma cápsula que acordam ela para fazer. Então, e a mente dela fica trabalhando. E aí você entra, né? Justamente para fazer esse acompanhamento nesse período. E que o resultado o resultado positivo,
ele impacta. Se a gente falou que, às vezes, a pessoa vai fazer uma viagem só porque ela saiu do ambiente que ela tá, só porque ela relaxou, só porque ela engravida. Imagine tendo um acompanhamento, fazendo com que ela perca mais ansiedade, diminua a depressão, diminua esse senso de cobrança, de tudo isso que você faz na sua terapia. Eu acredito que o resultado pro médico é melhor. Com certeza. Né? Porque o que eu não gosto é de prometer, assim, no sentido de garantia, né? Ou então de relacionar uma coisa a outra. Olha, você tá ansiosa, então presta atenção, a culpa é sua, entende? Eu tô te responsabilizando. Você não tá conseguindo engravidar porque você tá ansiosa. E não é assim. É isso que eu gosto de mostrar. Boa. Mas ao mesmo tempo, né? Com certeza está relacionado à questão emocional, com a imunidade, com questões neurológicas, físicas. Então, assim, tá tudo interligado. Então, claro que se você cuida da sua saúde emocional, da sua saúde mental, você vai ter um bem-estar como um todo, né? O seu cortisol vai melhorar, né? Outras taxas hormonais vão melhorar e tudo isso vai contribuir para que você tenha o seu positivo. Perfeito. Não, é muito importante. E você falou um ponto aqui que eu queria trazer aqui para a conversa também. Você disse que tem casais homoafetivos que tentam, né? E eu já conversei com alguns profissionais e nas clínicas de fertilidade é um percentual considerável de casais homoafetivos em busca de engravidar, até porque eles precisam esse apoio também, né? Para isso. Com certeza. E aí existe essa demanda também de casais homoafetivos que estão tentando engravidar e não estão conseguindo e existe algum tipo de abordagem diferente? Como é o procedimento? São outras demandas, né? Por exemplo, tem um dos parceiros, às vezes, que lida muito bem com essa questão da paternidade, mas tem outros que ainda se sentem inseguros porque, de repente, ouviu, né, dos pais ou dos familiares que, tipo, tá tudo bem se relacionar, mas ter família também já é demais, né? Então, assim, tem umas... ainda tem essa... Tem, com certeza ainda existe. O pessoal vai acordar, meu Deus, assim. E, às vezes, são crenças pessoais mesmo, né? Porque a pessoa é da igreja, então, assim, ela conseguiu ir até certo ponto, né? De sustentar emocionalmente essa relação. Mas ainda fica angustiado em relação se vai ser um bom pai ou uma boa mãe se um casal lésbico, né? Será que meu filho vai sentir falta dessa presença paterna, dessa função paterna? Quem vai exercer essa função? Elas questionam isso, então, né? tem algumas que questionam. Né? Então, assim, e aí o casal afetivo, masculino, pensar quem que vai gerar, né, essa criança? E como é que vai ser esse acompanhamento? Pai, né? Porque vai ter... quem que vai cumprir essa função mais do cuidado? Né? Ou então, quem que vai... Alguns já chegam, não, somos dois pais, tá tudo certo. Mas quem que vai ter essa função, né, do cuidado? Quem vai tirar a licença? Então, assim, sempre tem essas decisões para se tomar no meio do caminho. Psicologicamente, são... E aí que a gente entra, né? De colocar as possibilidades, de fazer refletir sobre todos os pontos e ajudar nessa autonomia de uma decisão consciente. Porque tem a decisão, por exemplo, do pai, né? Um casal homoafetivo de dois homens seria... Um deles vai ter que ser o pai biológico. Ou não, ou eles pegam uma doação, né? E quando a gente fala em reprodução, mas eu entendo, assim, para os leigos, talvez isso seja mais uma curiosidade. Sim. Só que, às vezes, não necessariamente aquele casal, eles têm os gametas próprios, independente de ser um casal heterossexual ou homossexual. Eles pegam de banco de esperma. Isso. Então eles não usam o próprio. Não necessariamente. Às vezes usa de um, às vezes usa de nenhum. Eu só quero, assim, desvincular isso. Claro, sim. De deixar claro. Porque, assim, como também é muito... como é que eu posso dizer? Centralizada essas informações e devem ser, né? Cabe o paciente falar ou não, se quiser e se sentir à vontade, né? Pelo sigilo ético, os profissionais não falam. Sim. Né? Mas, como eu te disse... É um detalhe, assim, é um detalhe importante, eu sei. Mas a gente tá falando em termos psicológicos, né? Assim, deve ser, no momento que eles vão fazer esse procedimento, deve ser um momento em que eles se questionam, né? Como nós vamos ter? A gente quer ter filho, mas como vai ser? Vai ser de um doador? Sim. Vai ser um... Às vezes é os dois, às vezes é o que tem o sêmen melhor, ou, né? Às vezes são as duas, uma doa. Mas isso eles levam também pra você. Sim. Né? Porque eu acredito que levem, né? Acredito que... São muitos detalhes, então tantas
variáveis e contextos, assim, diversos, né, sobre o tratamento, que aí acaba que tornando algo complexo. Às vezes eu não direciono bem uma fala, né, assim, mas, por exemplo, né, a paciente vai ter um filho, aí você vê o casal, você conhece o casal, e a gente não sabe, mas eles estão usando tanto o sêmen quanto o óvulo de doador, e eles são os pais. Sim, claro, claro. Não, isso sim. Agora, no processo disso é que você entra ali também para dar um apoio. Porque você Sim. falou aí de situações que realmente, por exemplo, quem vai tirar a licença, né? Como seria esse... Sim. E aí isso impacta psicologicamente. Com Tirando qualquer tipo certeza. tirando a sociedade do contexto, Sim. internamente, ali na intimidade deles, ali do casal, existem muitos questionamentos que vão ser feitos em relação a esse formato. E também você recebe, existe uma demanda para isso. Existe. Olha aí que interessante, né? Existe. E aí, nesse caso, a conversa é com o casal ou é com um específico? Normalmente, Não, é como muito de como que chega a demanda, né? Às vezes, como eu te falei, vem um encaminhado, né? Então, o fertileuta indicou aquela pessoa que tá mais fragilizada, que tem um impacto emocional, assim, do processo, né? Tá vivendo mais intensamente, tá precisando daquela ajuda no momento. Ou, às vezes, não é nem porque está precisando. É porque o outro não tem abertura. E Entendo. uma das partes tem abertura. E a gente trabalha conforme, né, o que surge, né? Igual o fenômeno surge. A gente observa e vai mostrando e vai trabalhando dentro do que o paciente está disposto. Mas o convite sempre é feito, sabe, Cras? Eu quero deixar bem claro, assim, que existe essa abertura para atender o casal. Mas geralmente é individual que acontece o atendimento. você já identifica de qual seria. E, na verdade, existe já aquela pessoa que tem mais essa predisposição. Sim, é bem comum essa dinâmica, assim, uma pessoa toma a frente. Né? É um momento complicado, né, Thalita? Assim, pelo que a gente está conversando aqui, É muito complexo. É muito complexo, porque assim, às vezes eu converso aqui para alguma doença, alguma coisa que uma doença você tem um tratamento ali para aquilo, você tem procedimentos que você faz e que acontece, é mais, vamos dizer assim, é mais exato. Mas nesse caso não é, né? É uma situação subjetiva, ela não, ela envolve muitos fatores, é um desgaste ali muito porque é algo que pode não dar certo. E mesmo que dê certo, o fato de engravidar não necessariamente já não é o fim do processo. Sim. Né? Então você inicia um outro tipo de processo, então é uma outra abordagem que você vai falando. Se tudo der certo e a criança nascer, Sim. ainda existe o pós-parto, Verdade. né? Então é um trabalho árduo. Eu fico imaginando aqui a gente conversando, como é que fica a mente do psicólogo. Eu tenho essa curiosidade, porque você... Pode falar. Porque você absorve tanto as dores das outras pessoas, e claro, você já tem uma experiência, então você vai sabendo como lidar com isso. Sim. Mas existe um trabalho Existe. entre vocês, assim, Sim. para que você consiga... Porque para você ajudar as pessoas, você tem que estar bem também, né? Então, como é que o psicólogo faz? Porque é uma carga pesada. Sim. Você entende, assim, você conversando aqui comigo, uma hora que a gente está aqui conversando, eu já fico um pouco angustiado, assim, com as situações que você traz, assim, poxa, e acontece isso, eu fico imaginando... Claro, né? A gente se imagina nessa situação, né? Como seria a gente. E aí você vê isso todo dia. Sim. Né? Faz parte da sua rotina. E por mais que você tenha já um comportamento para lidar com isso, mas eu acredito que, como você falou muito bem aí, cada caso é um caso. Então não tem como isso virar uma rotina, né? Exatamente. Não tem como, não é um trabalho numa fábrica que você vai, aquele filme do Charlie Chaplin, né? É altamente Tempos personalizado. Modernos, Sim. personalizado. Então todo dia é uma nova abordagem que você faz. Como é que você lidar com isso, Thalita? Tá, a gente costuma falar na brincadeira, né, que é um efeito pirâmide. É assim, o psicólogo sempre tem um psicólogo, né? Então, assim, é uma profissão que não vai acabar nunca. Vai não, e eu vou ser, só um parênteses, vou ser bem sincero aqui.
vocês vão ser os profissionais que vão ter que estar em todos os locais, assim, mais do que hoje, porque as pessoas estão cada vez mais precisando de profissionais que ajudem mentalmente. Tem Sim, agora eu diria uma que lei... até um resgate, assim, que o mundo realmente está muito adoecido. Não, Você demais. falou no começo, né? A tecnologia, Tá inteligência impactando. artificial. O ser humano, ele tem uma vontade que eu não sei o que é extinguir a raça humana, né? Ele quer fazer o possível que a gente deixe de ser humano. Você já prestou atenção? Agora tem a inteligência artificial que ela faz o que a gente faz. Ele quer que a gente, que não, o ser humano seja obsoleto. Né? Que a gente não precisa. A inteligência artificial agora está criando. Ela faz vídeos, ela desenha, Sim, faz tudo. Ela faz poesia, sabe? Ela faz arte. Tudo que era ligado ao ser humano, agora uma máquina consegue fazer. Então, onde é que a gente vai ficar nessa história? E aí, a consequência disso é uma sociedade que está adoecida, né? A gente viu aqui em dados nessa questão do suicídio que a gente falou. Sim. Quando você chega, que a pessoa olha para a vida, fazer igual o Ariano Suassuna, que disse assim, que o suicídio, ele é a pessoa olha para a vida e diz assim, não, eu quero meu bilhete de volta. Ele, não, quero meu, não quero isso aqui. Olhou, decidiu que não quero mais. Então é uma decisão assim, não quer mais. E você vê um número de pessoas querendo fazer isso, é porque realmente a vida vai perdendo sentido, o ser humano vai. E aí profissionais como você precisam de muito tá ali. E como é que vocês cuidam da... Você estava explicando, né? aí a questão da pirâmide. Brincando, né? Defeito pirâmide. Diga aí. Mas assim, o profissional da psicologia, ele precisa estar, né, com o seu processo terapêutico em dia, né? Fazer supervisão também. Então, assim, tem outros profissionais ou mais experientes em determinadas demandas, né? Ou então, não necessariamente do ponto de vista técnico, né? Mas do ponto de vista como que aquele conteúdo de sessão terapêutica me afeta enquanto profissional. Então, eu preciso ter esse profissional também da psicologia olhando para mim, né? Tanto na terapia individual como se fosse um tripé, que a gente chama, né? E a outra ponte é da gente sempre estar se atualizando, estudando, se informando, porque aí eu fico mais segura, mesmo sabendo que é imprevisível, né? Que claro. o que vai acontecer, né? Enfim, podem acontecer coisas que eu não vou saber lidar naquele momento. E eu entender, tipo, não, pera, então vou com os recursos que eu tenho, vou estudando, não vou ter sempre as soluções e respostas que a paciente precisa naquele momento. E é o principal que eu digo, assim, que o paciente precisa é daquela relação de confiança, da relação terapêutica. É muito honesto quando eu digo, olha, não sei agora, né, como é que eu posso te ajudar, mas eu vou me dedicar para isso e nas próximas sessões a gente vai encontrar uma alternativa, uma luz, uma possibilidade, assim, dessa franqueza, né, com o paciente. E também, assim, a gente não tá lá para solucionar aquela demanda, né? De entregar uma resposta, que às vezes existe isso, né? O paciente vem, eu vim aqui porque eu achei que você ia me dizer o que é que eu ia fazer. Eu digo, não é assim que funciona. Então, vamos aqui conversar, né? Para alinhar suas expectativas, eu te explicar aqui como é que a gente vai seguir com esse processo. Até porque, como você falou, é um processo. Né? Isso. E aí ainda tem aquela coisa da cultura imediatista, né? A pessoa chega e tipo, mas com 2, 3 meses eu não resolvo, não. Aqui eu disse, não é assim, não. Você tá vivendo há 35 anos, cheio de coisas aí pra a gente tratar, então vai demorar um pouquinho. E nunca para, né? Assim, o processo de crescimento mental, ele não para, né? Eu recomendo, assim, que todas as pessoas façam terapia em algum momento da vida, assim, não é que é compulsório, mas, assim, todo mundo tem problemas, né? É visitado pelo luto, né? Porque foi demitido, porque terminou um relacionamento, ou uma doença grave na família, então, assim, todo mundo tem um problema, né? Lida com alguma situação, e uma hora a conta chega. Eu tô com uma teoria que eu venho observando, que eu tô achando as pessoas tão frágeis, que se você chegar para uma pessoa, você é psicóloga, para você é até mais fácil, mas qualquer pessoa chegar, olhar para outra e falar assim, me conta aí como você tá, sabe? Olhar mesmo assim no olho da pessoa e falar, me conta aí, quais são suas dores? Quais são... Que é o papel que normalmente o psicólogo isso é tratado em consultório, mas na vida, assim, no cotidiano, você chegar, parar, olhar para a pessoa e apenas se dispor a escutá-la, você pode ouvir muita gente chorando ali, desabando, porque as pessoas elas estão tão superficiais, seus relacionamentos estão tão superficiais, que quando você chega junto de alguém, você consegue escutar ali dores que
a gente nem imagina. Acho que as pessoas estão vivendo muito numa capa, se protegendo, tentando Sim. muito parecer que estão bem. Parece que é uma obrigação hoje você ser feliz. E não só ser feliz, você tem que É mostrar, verdade. né? Você tem que mostrar que você tá feliz, mostrar que você tá viajando, mostrar que você tá bem casado, mostrar que você tá bem no trabalho. Realizado, sim, aquele caso de sucesso. Todos, não pode, porque você tem que ter. E aí essa pressão, há uma construção de uma maquiagem nas pessoas que por dentro o pessoal tá mal. Internamente as pessoas estão frágeis. Eu venho percebendo isso. E aí profissionais como você é que vão salvar esse mundo, viu, Thalita? Eita, missão. Vocês vão salvar esse mundo. Claro que a gente tá chegando aqui no final da nossa conversa. Tem mais algum ponto que você acha interessante a gente abordar? Você queria deixar uma mensagem aqui para as mães, né? E Sim. as tentantes, né? Que estão passando por esse processo. Acredito que a principal mensagem é lembrar que você não precisa passar por isso sozinha, né? Lembrando aqui, recapitulando o que a gente conversou, desse movimento de isolamento, Sim. né? Da dificuldade de falar. Então, assim, busca ajuda, né? Lembrar quanto antes melhor, né? De uma forma preventiva. Mas se não, se já tá sentindo sintomas, né? De ansiedade, de tristeza, isso tá começando a causar um sofrimento, uma angústia, busca ajuda terapêutica, né? Com psicólogo. Hoje em dia a gente vê muito coaches, né? De fim de semana, muitos programas de autoajuda, assim, retiros de técnicas duvidosas. Então, assim, tenha muito cuidado com quem você vai confiar o seu estado emocional, né? Sua vulnerabilidade. Então, procure indicação. Realmente, assim, se certifique de que aquele profissional tem uma capacitação, um registro profissional, porque só o que a gente vê em todas as áreas são profissionais picaretas. Então, assim, procurem ajuda especializada, né, e se cuidem, né, e da vida como um todo, né, não somente psicológica, mas de fazer atividades que deem bem-estar, né, felicidade e seguir a vida junto com as tentativas para engravidar. Então, assim, é continuar vivendo, não abandonar os seus projetos independente da gravidez. Mesmo que a gravidez seja a prioridade do momento. Perfeito. Você vivendo em paralelo ali, né, com ela, né? Isso. Fazendo parte da sua vida, não a sua Isso. vida fazendo parte dela, né? Exatamente. Perfeito, Thalita. Pois, Thalita, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, adorei. Obrigado mesmo, que bom que você gostou. E esse é realmente é nosso objetivo, é levar essa informação Sim. da melhor maneira Eu possível. quero aproveitar para divulgar meu Instagram Pode também, divulgar. né? Tem Colocar um aqui, site. Coloca Meu aqui, Instagram, Tony, por Thalita favor. Oliveira Psi. Tá aqui, Thalita. Tem mais informações, alguns conteúdos também. Falo também sobre o grupo Thalita terapêutico. Oliveira Psi, né? Pode descer um pouco aí, Tony. Sim. Aí tem mais Até informações você- no link da bio. Aqui tem um questionário bem legal também, que é como se fosse uma pré-anamnese, que eu dou uma devolutiva também gratuito, tá? Você se sente numa montanha-russa emocional enquanto tenta engravidar. Perfeito. No link da bio tem várias Bota lá no link perguntas da que bio. levam a pessoa para refletir também. Aqui, Tony, por favor. Clica aí. É esse questionário embaixo. Esse é o primeiro? É. Ah, não, aqui, né? O questionário. Clica aí, Tony. Só Aí pra tem ver. meu site, você consegue entrar em contato comigo. Clica aí, Tony. É para dar no link. Aí você vai preenchendo seus dados, vai respondendo várias perguntas. Perfeito. Aí eu Você está emocionalmente recebo, eu pronta passo e essa tal. avaliação e dou uma devolutiva. Perfeito. Gratuito, é? É gratuito. Ótimo. Olha aí, boa. Você está emocionalmente pronta para a jornada da fertilidade? Olha aí, pode fechar, Tony. Você que está aí nos acompanhando é uma boa... E se ficou alguma dúvida também, pode entrar em contato no direct, que eu vou ter o maior prazer, assim, de responder. Perfeito. Pois, Thalita, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Fica aqui o convite para outra oportunidade Com também. certeza. A gente conversar, viu? Sim. Vamos lhe chamar. Virei com prazer. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. Para você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.